O Pix automático, nova modalidade de pagamento criada pelo Banco Central, passa a funcionar de forma ampla hoje. O Pix automático permite o agendamento de pagamentos recorrentes, como contas de luz e água, academia e assinaturas por streaming, por exemplo. Para ter acesso ao serviço, o usuário precisa autorizar o funcionamento pelo aplicativo do banco. E as empresas recebedoras precisam liberar o Pix automático junto às instituições financeiras. Além de substituir o débito automático, a nova modalidade vai permitir que pessoas sem cartão de crédito tenham acesso a mais tipos de serviços. Então, para falar sobre essa novidade, a gente faz conexão com o economista Ricardo Buzo. Ricardo, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly, sempre um prazer estar aqui. A gente vai acompanhando sempre as inovações do Pix, porque realmente é uma forma de pagamento que revolucionou, né? Todo mundo usa, tem muita agilidade e segue, né? Obviamente, melhorando, né? Acho que também vai ser já a aposentadoria do boleto, talvez, hein? Exato. É bom falar de Pix, né? Porque o Pix é a grande inovação do sistema bancário, né? Para ter uma ideia, já é o meio de pagamento mais utilizado. Em 2024 foram 64 bilhões de transações, à frente até do dinheiro em espécie. E essa inovação é mais um capítulo de tudo que vem acontecendo. Já tinha o Pix agendado, né? Entre pessoas físicas. Agora chegou aí o Pix automático a partir de hoje e funciona predominantemente entre pessoa jurídica e pessoa física. Tem potencial, sim, como você disse, de substituir o boleto, até porque para a empresa isso é bom, porque ela precisa de uma estrutura grande, com custo para ficar emitindo boleto, e até os débitos automáticos, né? Porque o débito automático precisa ter convênio com cada instituição. Isso é burocrático, custoso para as empresas e agora facilita bastante, né? Ele substitui com vantagens essas duas modalidades, mas ainda tem como substituir parcialmente cartão de crédito. Por que eu digo parcialmente? Porque o lojista, no cartão de crédito, ele ainda tem uma garantia contra inadimplência. Né? Se o cliente não pagar o cartão de crédito, ele recebe de qualquer forma e mediante juros até antecipado. No Pix automático, o correntista, até a véspera do pagamento, ele vai receber notificação que vai ter aquele pagamento que ele autorizou, que está programado, mas até a véspera ele pode cancelar, suspender, bloquear o pagamento. Então, apesar de todas as vantagens, o lojista ainda vai ter dificuldade de abandonar cartão de crédito. Por isso que eu digo que, apesar dos custos de cartão, maquininha, tudo, ele ainda não substitui. Mas, de fato, ele dá uma oportunidade a mais para um grande contingente que não tem o cartão. Então, o lojista que quiser aderir é uma modalidade a mais de pagamento que tende a ser muito popular, como tudo que é feito com o Pix. Olha, realmente pode ser uma boa para quem tem um cartão, né? É mais acesso a crédito, sem dúvida nenhuma, isso é positivo. Agora vamos para o outro lado, para aquela pessoa que gasta bastante no cartão, paga o cartão em dia, tem uma condição ali econômica melhor, mais favorável. Talvez, dependendo do cartão, do programa de pontos, essa alternativa não seja a mais viável, né? Claro, porque você tem as recompensas de pontos, que as operadoras já perceberam que isso é atrativo há muito tempo. Então, para quem está com a vida controlada, com a vida em ordem financeira, vai continuar no cartão de crédito, que tende a persistir. Agora, para quem não tem o cartão de crédito, ou para quem costuma se enrolar com juros do cartão, porque aí não tem juros no Pix, né? Não tem nem tarifa, nem juros, nada no Pix automático, é um caminho possível, sim. Agora tem uma notícia mais chegando aqui, a gente não quer colocar terror em todo mundo, não, mas é importante a gente acompanhar até para entender como é que caminha, né, a economia. Olha só. Economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação para este ano. O recuo é de 5,44% para 5,25%. Mesmo assim, continua bem acima do teto da meta. A pesquisa foi feita com mais de 100 instituições financeiras na última semana e os números constam no relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Minha pergunta é o seguinte: tudo bem, estamos em cima da meta, acima ainda da estimativa da meta, então realmente
realmente causa aí uma tensão, mas toda vez que essa análise vem negativa, né, Ricardo, existe um rebuliço. Às vezes eu costumo dizer que o mercado financeiro é muito nervoso, né? E agora, quando a gente vê aí uma redução da estimativa de inflação, qual que é o impacto? Exato. O impacto é bom, mostra que alguma coisa começa a surtir efeito. Nós estamos com um aperto monetário muito grande, né? Já 14,75% ao ano de juros, de 5,44 para 5,25 é uma notícia importante, é uma queda significativa, só que ela já vem ocorrendo desde março, né? E por que ela vem ocorrendo? Porque os juros, esse aperto nos juros ainda mal começou a surtir os primeiros efeitos, que isso leva 9, 10, 12 meses, né, para começar a surtir efeito. Então, o que o mercado enxerga? Tem inflação, mas o remédio está aí e logo começa a fazer efeito, logo começa, resta saber quando exatamente, mas já tem bastante aumento na mesa. E o IPCA de maio, né, que teve uma divulgação na semana passada, trouxe aí uma boa surpresa, uma desaceleração importante, estava esperando uma alta de 0,34, veio 0,26, e no mês anterior, na leitura de abril, a alta foi de 0,43. Então, tudo isso estimula, sim, esse movimento de expectativas, é claro, mas tem um detalhe importante. A pesquisa Focus, ela é sempre coletada na sexta-feira, da semana passada, no caso, e divulgada na segunda seguinte. Então, a expectativa de inflação foi coletada na sexta-feira, antes da intensificação dessas hostilidades aí no Oriente Médio, porque ali tem um grande foco, uma grande preocupação mundial, que é petróleo, né? E petróleo vai impactar em combustíveis, o conjunto de combustíveis automotivos aqui no Brasil é cerca de 6% da inflação e já está em alta de 8% no acumulado de 12 meses. Então, num país tão rodoviário quanto o nosso, né, Kelly, é sempre uma preocupação. Agora, resta saber o quanto isso estava precificado, que eu acredito que pouco, já que no final de semana o conflito se agravou. Mas o mais importante agora é, na reunião de quarta-feira do Banco Central, que define juros, ver o comunicado como que o Banco Central está lendo isso aí, como que ele acha que vai impactar na inflação. Esse vai ser o grande termômetro. Eu falei que eu não queria aterrorizar ninguém, né? Mas o momento está muito sensível. Tanto é que chega mais uma notícia aqui para sua análise, viu? Porque a economia mundial deve passar pela pior década de crescimento econômico em mais de meio século. As projeções são do Banco Mundial, que prevê um crescimento global de apenas 2,3% para este ano, com um cenário desafiador nos próximos anos. Tudo isso em meio às incertezas provocadas pelas políticas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelas guerras. Então, é um momento realmente desafiador, né, Ricardo? Sim, o Banco Mundial está classificando esse cenário de crescimento, essa projeção de crescimento para a década, como a pior dos últimos 50 anos. E olha quantos desafios nós já enfrentamos, né? Vale lembrar que essa década aqui, a que o Banco Central se refere, ela começou com uma saída de uma pandemia, né? Se ela começou em 2021, alguns países ainda estavam sofrendo e outros já estavam na recuperação. Já começou difícil, mas aí tem o maior problema, que é o tarifaço de Trump, no momento em que a economia mundial está toda conectada e interdependente, né? E a análise que o Banco Mundial faz é que não só o tarifaço é problemático, mas as respostas, as retaliações a ele colocam o mundo numa verdadeira dificuldade. E aí nós temos que, pelo que ele diz, nós podemos entender que quanto mais dependente dos Estados Unidos, mais problemática é a economia em questão. Por exemplo, agora para 2025, ele está projetando crescimento de 2,4% para o Brasil, a América Latina, claro, não é exceção a isso, mas para o México, ali vizinho, com a capacidade instalada para atender os Estados Unidos, só 0,2%. Então, México, a economia, e é um grande desafio mesmo que o Banco Mundial está classificando entre os mais difíceis dos últimos 50 anos. Pois é, mas assim, para a gente fechar um pouquinho mais com a sua análise aqui, uma vez que o Brasil tem se destacado em exportações do agro, por exemplo, você acha que para a gente, então, essa média global de só 2,3%
pode não ser tão ruim assim? Por exemplo, a gente consegue manter um nível maior? Olha, normalmente, para um país do porte do Brasil, com esse perfil demográfico de tantos jovens entrando no mercado de trabalho, nós precisaríamos de um crescimento aí acima de 2,5, mais próximo de 3. Esse seria o ideal. Agora, de fato, nós temos um agro para nos sustentar o mundo, isso é muito importante, é um seguro contra esse problema, mas à medida que esse problema se aprofunda, se é que vai se aprofundar, nós também seremos demandados aí por outros parceiros comerciais, como a China, por exemplo, para receber mercadoria deles. Então, embora o agro seja praticamente um seguro nosso contra problemas maiores, mas nós temos um abacaxi muito grande aí, que é a questão do alumínio, do aço, melhor dizendo, né? Porque ele tarifou aço e alumínio, nosso maior problema é com aço, que já estava difícil a 25%, e ele passou para 50%, né? O mercado, a estrutura de produção de bens básicos, assim como o aço, não pode ficar ocioso, e é um alerta muito grande que soou agora. Então, esse é o problema do Trump que nós temos a contornar agora, é a lição de casa. E a gente vai acompanhar como é que essa lição vai ser feita. Ricardo, muito obrigada, viu, pela análise. Uma boa tarde para você, até a próxima. Boa tarde, sempre à disposição. Obrigada mais uma vez.